Cartas de Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Mensagem presente no livro Fonte Viva, capítulo 90, editora FEB. O versículo: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Mensagem titulada Varonilmente, ou seja, sem temor, de maneira vigorosa, com ânimo, com coragem e determinação. Vigiai, ou seja, previna-se na luta comum. Permanecei firmes, persistentes na fé, essa confiança ante a tempestade, ou seja, na presença da tempestade. Portai-vos varonilmente, vigorosamente, sem temor, em todos os lances difíceis. Sede fortes na dor, para guardar-lhe a lição de luz. Reveste-se o conselho de Paulo aos Coríntios, ainda hoje, de surpreendente oportunidade. Para conquistarmos os valores substanciais da redenção, ou seja, da reabilitação, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo. Não vale a chuva de lágrimas despropositadas, ou seja, desnecessárias, ante a falta cometida. Arrependermos-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo, ou seja, choramingar indefinidamente, é roubar tempo ao serviço de retificação. Certo, o mal deliberado é um crime. Todavia, o erro impensado, ou seja, irrefletido, imprevisto, é ensinamento valioso, sempre que o homem se inclina aos desígnios, aos propósitos, aos objetivos do Senhor. Sem resistência moral, no turbilhão, ou seja, na agitação dos conflitos purificadores, o coração mais nobre se despedaça. Não nos cabe, portanto, repousar no serviço de elevação. É natural que venhamos a tropeçar muitas vezes. É compreensível que nos firamos frequentemente nos espinhos da senda. Lastimável, contudo, será a nossa situação toda vez que exigirmos rede macia de consolações indébitas, interrompendo a marcha para o alto. O cristão não é aprendiz de repouso falso. Discípulo de um mestre que serviu sem acepção, ou seja, sem entendimento de pessoas até a cruz, compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Breve comentário. Paulo apresenta na carta aos Coríntios, já chegando para o finalzinho da carta aos Coríntios, algo até então que algumas pessoas podem entender de uma forma errada. Pode ser mal compreendido as expressões. Então, como eu vou utilizar, por exemplo, um
um predicado, né, varonilmente, uma adjetivação de uma série de ações e atitudes e reações humanas que aparentemente não estão interligadas com as características angelicais que todas as almas estão destinadas. Só que Paulo, ele estabelece aspectos e deixa bem claro, né, que ele está tratando especificamente sobre a fé, a maneira como vamos nos portar. Como vamos realmente nos portar. Portai-vos varonilmente, diante das situações e adversidades que a vida nos fornece. Então, se fôssemos buscar um outro vocábulo que tivesse uma proximidade maior desse pensamento, que Emmanuel dilata para todos nós, e aí vamos chegar a essa mesma conclusão, que a palavra mais próxima do que Paulo está falando, e que Emmanuel nos valoriza e nos sustenta essa compreensão mais profunda, é justamente desenvolver a resiliência moral, resiliência da nossa alma, resiliência dos nossos valores mais profundos. Então, em que sentido ele está falando dessa resiliência? Essa capacidade de superação de situações adversas, capacidade de reação positiva face às adversidades, que são as duas possíveis características, ou sinônimos ou interpretações, que são passíveis para a palavra resiliência. Porque ela exprime muito bem esse varonilmente. Ou seja, ele não está falando varonilmente como um homem grosseiro, de atitudes grosseiras, né? Como por vezes pode assim ser compreendido, né? Aquele que age com força, com reatividade, às vezes classificadas até mesmo como grosseiras. Não é nesse sentido. É no sentido da produção do bem, de aguardar com humildade e de ter paciência e tolerância e suportar as adversidades com muita determinação, ou seja, com muita coragem. Mas que adversidades são essas? Então Emmanuel já começa explicando para a gente por que ele começa no versículo vigiai. Vigiar o que, afinal de contas? Então ele deixa claro, vigiai no sentido de previna-se. Olha, seja um pouco mais prevenido na luta comum. Ou seja, no dia a dia, seja mais prevenido. Não reaja intempestivamente quando você observar alguma adversidade. Porque você não vai estar persistindo no bem. Você vai estar tentando esmagar e desconstruir o mal com mais mal, com atitudes ainda piores. Não se reduz uma carga positiva com uma carga mais positiva. Você precisa colocar uma carga oposta. Então não se reduz os resultados e as consequências de um mal conduzir, um mal produzir na convivência do dia a dia com atitudes ainda piores. O que gera redução é nos prevenirmos de agirmos da mesma maneira e buscar agir de acordo com Cristo. Aonde você observou sentimentos de ódio, sentimentos de contenda, de brigas, você leva o sentimento de amor, de fraternidade e de paz. Então, se a gente não vigiar esses princípios, a gente cai de volta no mesmismos, nas mesmas escolhas do passado. Então, o vigiar é nesse sentido. Temos que nos prevenir de cair nas mesmas escolhas equivocadas que sempre caímos. Então ele continua para todos nós. Permanecei firmes. Ou seja, persista. Tenha mais confiança. Ante o quê? Diante da situação da tempestade. Às vezes está num grande problema, uma grande calamidade. Você acha que aquilo não tem solução, não tem resultado. Calma. Persista. Peraí, se Deus me colocou nessa situação, se Ele acredita que eu tenho condições de reagir melhor,
se eu estou diante desse problema, ele não quer que eu coloque mais lenha na fogueira ou jogue gasolina para tentar apagar um fogo. Ele quer que eu tente resolver o problema, tente confiar, criar uma relação de confiança. Eu confio em Deus, que Deus me colocou numa situação difícil, aguardando que eu ofereça o melhor de mim mesmo. E Deus igualmente confia em você, que você vai perceber, você vai despertar e vai descobrir, peraí, eu tenho que oferecer o melhor do meu coração nessa situação, e não o pior. Diante de situações adversas, oferecermos o pior de cada um de nós, a gente não precisa de modelo para isso. A nossa própria história é um modelo. Então, esse permanecer firmes na fé é permanecer nessa certeza que a lei é de progresso e que os desafios que nos são colocados são provas. A gente tem que se provar. E eu vou provar que em situações adversas eu consigo gerar um bem, eu consigo compreender, eu consigo perdoar. E ele deixa bem claro, portai-vos. Ou seja, como vai se portar diante das situações difíceis? Portai-vos varonilmente, vigorosamente, sem temor. Então, onde você vai observar esse varonilmente extremamente exacerbado? Existe um exército invadindo a sua cidade. Você precisa ter forças para conter aquela invasão, para preservar a vida das pessoas do lar, da vizinhança, daquele outro grupamento. Pessoas irão se sacrificar varonilmente, sem temor, porque eles sabem que estão defendendo o mais certo. Eles estão defendendo aquele lar, aquela casa, mas ele não sabe se ele vai sobreviver. E ele não está preocupado se ele vai sobreviver. Ele está preocupado em conseguir impedir o avançar de uma força que vai certamente maltratar familiares, vai maltratar casas, destruir a cidade. Então esse varonilmente é um estado de espírito. Ele está falando, quando você estiver em situações difíceis, em lances difíceis, é como se você estivesse numa grande arena de combate. Está preparado para estar na arena de combate? Porque adivinhe, as provas que nós traçamos para os nossos destinos, elas lá estão para nos desafiar. E temos que enfrentar esse desafio sem temor, com o verdadeiro vigor. Vigor em que sentido? De maneira que vigorosa, com ânimo, com coragem. Eu consigo, eu entendi qual é a lógica do Cristo. Ele quer que eu produza amor, ele quer que eu produza luz onde há trevas. Ele quer que eu produza pensamentos positivos onde todos estão pensando de maneira negativa. Ele quer que eu reaja com o melhor das minhas possibilidades. É um dos maiores desafios que toda alma terá que passar. E teríamos que passar, é inevitável. Então, prosseguindo aqui, sede fortes na dor, para guardar-lhe a lição de luz. Poxa, como assim você é forte na dor? Primeira coisa, temos que entender, que dor é essa que ele está falando? A dor física? A dor fisiológica? Não, toda a página está sendo falada, dirigida para o espírito. Está sendo dirigida para os valores do espírito. Aquele que tem fé é o espírito, aquele que percebe as suas próprias necessidades e vigia que essas necessidades sejam cumpridas é o próprio espírito. Não tem nada a ver com o corpo físico, muito menos com o perispírito. Não tem nada a ver. Então essa dor aqui é uma dor diferente. Sede fortes na dor. Por quê? Porque essa dor não desliga. É a chamada dor moral. A dor moral é a dor da culpa. É a dor de, puxa vida, eu podia ter dado o melhor de mim e eu não dei. Eu podia ter feito o melhor das minhas potencialidades e eu não fiz.
poxa, o destino teria sido diferente. Não tem problema, seja forte, aguarda. E pede o quê? Para guardar-lhe a lição de luz. Em que sentido? Seja forte para suplantar esse sentimento de dor. E quando você suplantar e oferecer o seu melhor, ignorando essas dores morais, deixando elas para trás, para seguir no caminho da luz, nós vamos entender a lição que isso gera. A lição libertadora. Então ele não está falando aqui especificamente de dor física. O corpo físico dói, sim, mas por uma questão de mecanismo de se autodiagnosticar, que se você não sentisse dor alguma, ele se destruiria. Existem pessoas que surgem com certos distúrbios do sistema nervoso central, onde o corpo físico perde a sensibilidade de dor. Então a pessoa está andando, esbarra num vergalhão, se corta. Esbarra mais não sei aonde, se corta, se machuca. Se ela não trata, se ela não limpa aquela ferida, que talvez ela não vai nem perceber porque ela não sente dor, o corpo vai a óbito. O corpo físico não suporta essas condições. Então, ele não está falando aqui especificamente desse tipo de dor, não é dor fisiológica. Senão esse caso de quem está com essa moléstia, quem está com essa deficiência do sistema nervoso central, ele não sentiria dor nenhuma. E isso não faz sentido. Então ele está falando quando estamos nos lances difíceis, quando estamos nas adversidades, aquele problema que você quer resolver, que às vezes não está ligado diretamente com você, mas você quis fazer parte de um problema. Quis fazer parte da solução daquele problema. Não, fulano? Mas meu filho ou minha filha está com um problema seríssimo, eu não sei como é que eu vou resolver isso, por que Deus não está me ouvindo minhas preces? Mas foi você que pediu para vir com ele, para passar por aquele problema, para dizer, você não vai passar por isso sozinho ou por isso sozinha. Eu vou estar do seu lado. E vamos atravessar esses lances difíceis, fortalecendo. Eu vou te ajudar a fortalecer o seu coração, eu também vou fraquejar e vou buscar fortalecer meu coração. E é uma dor que se perpetua, porque é um quadro que tem um tempo X para passar. E vamos ter que ser fortes nessa dor moral, porque não queríamos estar vivendo certas circunstâncias da vida. Então a dor que ele está falando aqui não é dor fisiológica, porque senão não existiria anestesia. Por que ele ia falar sede forte na dor fisiológica? Cortou o braço? Não fica choramingando, hein? Não é dor fisiológica do corpo físico, é a dor moral. Ok? Então, prosseguindo. Reveste-se o conselho de Paulo aos Coríntios ainda hoje de surpreendente oportunidade. Então, existe uma oportunidade nesse sentido. Para conquistarmos os valores substanciais da redenção, aí Emmanuel pegou pesado. Como assim? Eu tenho algum objetivo que eu tenho que conquistar os valores substanciais da redenção, ou seja, dessa questão de me reabilitar? Exatamente. Precisamos nos reabilitar. E existem valores substanciais nesse processo. Um deles é a coragem. Um deles é, quando surgir uma situação adversa, eu vou tentar pensar sempre, eu tenho que gerar uma resposta contrária, de amor, de persistência, de resignação. Eu tenho que gerar sentimentos de renúncia. Só que todo mundo acredita que lê a palavra renúncia e acha que renúncia não é um valor que nós temos que adquirir por experiência. Renúncia é aquisição. Você foi lá e renunciou a certas situações. Você foi até numa outras circunstâncias e gerou, através do seu interesse de prover o amor, o bem ao próximo, você gerou condições contrárias ao seu bem-estar. Você abandona aqueles sentimentos
contrários ao bem e ao progresso geral de todos, e passa a buscar outros tipos de valores, valores substanciais da redenção, ou seja, valores substanciais de reabilitação. Você quer reabilitar sua alma? É como se sua alma fosse um carro. E esse carro, ele apagou. De repente, do nada, não está mais funcionando. Parou de funcionar. Você vai precisar desenvolver certos valores nesse carro, de trocar vela, trocar cabo de vela, fazer uma manutenção básica, para que ele possa voltar a operar no bem. Voltar a operar segundo os princípios do Criador. Peraí, se a minha natureza íntima é a fraternidade, eu vou ter que buscar esses valores e dinamizar eles, porque eu não estou conseguindo agir e reagir, nem com o meu pensamento, nem com atos, dentro do que é a minha verdadeira natureza. Então eu já entendi. A verdadeira natureza dos animais é preservação da espécie e proteção e preservação da vida. Primeiramente, a proteção da espécie. Mas essa não é a parte central do reino hominal. O reino dos homens, a verdadeira essência é a fraternidade. São o desenvolvimento dos valores, dos sentimentos mais puros. E qual é o valor máximo desse sentimento? É o amor. Então, desenvolver os valores substanciais da redenção, ou seja, da reabilitação, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo. Então, sim, você tem que confiar naquele que fornece o combustível para a alma. Você vai botar o combustível no carro, você tem que confiar no combustível. Então, você tem que confiar em Deus, confiar no Senhor, confiar que Jesus está fornecendo os recursos necessários para que você dinamize a sua alma na direção do amor e da sabedoria. E que, igualmente, você tem condições de entrar nesse carro da vida e você precisa confiar em si mesmo. Eu vou conseguir uma hora apontar e dirigir da melhor forma possível, conduzindo segundo os valores do Cristo e não segundo os meus valores. Então fica até estranho o parágrafo, porque é algo tão sublime, tão não material, que fica difícil encontrar exemplos para que a gente possa assimilar a percepção do que ele está falando, que temos que promover como sentimentos na nossa alma. Temos que criar esse sentimento de quem quer persistir. Eu vou persistir com coragem, com determinação em produzir mais o bem, mais amor em todas as atividades da vida. Se for uma atividade de capinar, eu vou capinar com mais amor. Se for para lavar louça, varrer o chão, eu vou fazer com mais amor. E animado por estar fazendo. E não classificando se é pequeno, se é irrelevante. Não existe trabalho irrelevante para o Senhor. Todos são de altíssima relevância. Se você está sempre animando o seu coração com amor, com bom ânimo, com espírito de alegria que a Boa Nova nos fornece. Então, sim, vamos ter horas que vamos cair em desânimo. Possivelmente, vamos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, e não vamos. Esse é o problema da reabilitação. Se reabilitar é para se tornar hábil de novo. Ou seja, você não estava exercendo os potenciais da sua alma na sua melhor qualidade, na sua melhor pujança. Agora, não é por isso que vamos ficar para sempre chorando e lamentando e reclamando. Puxa vida, eu não tenho jeito. Eu sou uma pessoa horrível, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque é quando a consciência desperta. Não é que eu habilitei minha alma para só operar na direção errada. Agora eu preciso reabilitar minha alma para absorver novos valores. E valores necessários de superação. E não se supera nada sem bom ânimo. Quem já pulou muro correndo?
Não adianta você achar que você vai conseguir pular um muro de 1,5 m no primeiro pulo. Você começa a pular um muro de meio metro, depois de 80 centímetros, depois começa a pular um muro de 1 metro e vai aprimorando essas possibilidades. Todos que participam de Olimpíadas, de atividades físicas, sabem que o processo de se habilitar a conquistar certos níveis requer muito treinamento, muito empenho e, acima de tudo, uma fortaleza invejável de ânimo. Ou cobiçável, melhor dizendo, cobiçável de ânimo, uma vez que a inveja vai gerar tristeza pela felicidade do outro. Cobiçável, uma cobiça boa, que realmente vai dinamizar os seus potenciais. Caramba, não é que fulano pula aquele muro com 1,5 m de distância, 1,5 m de altura? Eu quero conseguir isso também. Não é que fulano consegue amar em condições adversas? Eu também quero conseguir amar nessas condições. Não é que ele conseguiu servir, mesmo depois de sendo humilhado, maltratado, ele não se abateve. Ele reconheceu que tudo aquilo faz parte do processo. É uma fortaleza de ânimo impressionante. Então, é isso que a página também vem deixar claro. Não vale a chuva de lágrimas despropositadas, ou seja, desnecessária, ante a falta cometida. Não é que eu errei, não é que eu caí, mas você admite. Olha, eu errei, eu caí. Deixa eu entender por que eu errei. Ah, então foi por isso. Não é que eu nem percebi? Ou pior, não é que eu percebi e quis continuar agindo mal? Ué, tem as duas situações e elas são totalmente distintas. Existe um nível de consciência onde nós nem sequer compreendemos que estamos escolhendo mal. É o tal da não temos desenvolvido o amor e a sabedoria suficiente. Então escolhemos mal e juramos de pé junto que estamos escolhendo certo. Pode ser as consciências mais bem educadas da face da Terra. Talvez as mais educadas errem mais nesse sentido. As mais instruídas errem mais nesse sentido, porque criam padrões lógicos, com lógicas que vão se autoalimentando, se auto-justificando. E quando vê, estão cometendo desatinos que são contrários à sua própria consciência. É esse o problema. E Emmanuel vai falar sobre isso. Ele separa as duas situações. Arrependermos-nos de qualquer gesto maligno é dever. Qualquer um deles, não importa. Nós temos que aprender a nos arrepender, que é o despertar da consciência. Espera aí, não é que isso gera resultados horríveis? Não só para mim, como principalmente para os outros? Eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais reagir dessa maneira. Eu não quero mais me portar dessa maneira. É esse o se arrepender. O se arrepender não é, puxa vida, me arrependi porque alguém me viu, porque alguém me percebeu, porque alguém me descobriu. Não é nesse sentido. O se arrepender é, eu gerei consequências ruins, hoje eu estou vendo. Mas por vezes somente quando a consequência se instaura, é que vamos buscar nos arrepender. Ele deixa claro, é claro que temos que nos arrepender, qualquer gesto maligno é um dever nosso se arrepender, mas pranteá-lo, ficar choramingando indefinidamente, é roubar tempo de serviço de retificação. O objetivo não é que eu errei isso? Como é que eu corrijo a origem? A origem. Não é corrigir o erro. Corrigir o erro, por vezes, é até mais fácil. A origem do erro é como é que eu consigo escolher melhor. É esse o problema. Então, sim, não podemos roubar tempo desse serviço tão complexo que é a retificação. Né? Imagina que... Por que retificação? Eu vou dar um exemplo. Imagina que você pegou uma arma de fogo, né? Pegou um rifle de cano longo. Aí você botou a mira perfeita no alvo. Tira o alvo não letal. Um alvo daqueles alvos redondos, com vários índices, né? Branquinhos e vermelhos, tendo a parte mais central. Aí você vai e dispara o tiro. Aí o que acontece? A bala se desvia.
Mas você mirou perfeitamente no alvo. Não estava ventando. Não, a distância não era tão grande. Por que a bala se desviou? Aí quando você começa a analisar, você descobre que você repete os tiros, repete, todos eles se desviam do alvo. O que você descobre? É o cano da arma que está torta. É esse o problema. É o cano da arma que está torta. Então, o que nós vamos compreender com relação à forma como nós reagimos e agimos? Que o que nós precisamos retificar é a essência do nosso mundo íntimo. A nossa essência está tendendo a querer bater. Qualquer situação quer bater, qualquer situação quer maltratar. E acha que isso é a forma correta de agir e reagir. É que a gente vai descobrir, caramba, olhando para trás, olhando 10, 15 encarnações para trás, eu errei o alvo todas as vezes. Aí você percebe, peraí, eu não errei o alvo por causa das circunstâncias, eu não errei o alvo por causa de terceiros, eu não errei o alvo de agir com amor e com sabedoria por causa do contexto social, por causa do contexto familiar, muito menos por causa do tipo de corpo físico que eu reencarnei. Eu percebi que o erro principal é a minha essência. Eu não tenho experiência em produzir o bem. É esse o cano torto que está dentro da nossa consciência. Nós disparamos mal as imagens que geramos no nosso pensamento. Nós não percebemos se ela está retificada, se ela está adequada, se ela está corrigida. Peraí, tem um erro sistemático aqui. Sistematicamente eu erro o alvo. Por que eu estou errando o alvo sistematicamente? Descobri qual é o erro. Eu não estou amando no potencial adequado para essa demanda. Eu não estou renunciando a mim mesmo nessas situações e nesse contexto. Eu não estou compreendendo as imperfeições alheias. Eu não estou conseguindo, lá no fundo, perdoar aquelas ofensas. E toda essa tortuosidade da minha consciência faz com que eu atire mal os meus pensamentos. Faz com que eu erre o alvo do exercício da prática do bem. Não é só questão de dispersão. Hora certa, hora não certa. Não é aleatório. É um erro sistemático. Onde o erro sistemático é a minha consciência está torta. E eu tenho um modelo de como calibrar essa consciência. É o Cristo. Então existe uma maneira de retificar a nossa consciência. Retificar no sentido de corrigir o erro sistemático. E é um serviço complexo, porque você vai ter que usar aquela expressão, conhece-te a ti mesmo. Como que você começa a usar mal os seus sentimentos e as suas percepções no dia a dia? Olha, quando está nesse contexto, nossa, eu viro a chave e opero mal minha consciência. Eu começo a cuspir fogo, eu vou para a cólera, eu fico zangado, uso mal o poder, uso mal o dinheiro, começo a usar tudo mal. Aí nós vamos compreender, peraí, então para retificar isso tudo, eu vou ter que olhar cada aspecto da vida, analisá-lo e vigiar para não errar de novo nesse aspecto. Agora esse outro aspecto, deixa eu analisar, ver qual a origem, que sentimentos que eu gerei, e eu tenho que ser persistente e corajoso que eu vou conseguir corrigir esses erros. É isso, não tem outro caminho. Mas isso está ligado aos erros que sequer temos consciência. Não temos consciência. A gente descobriu que estava errado depois. Não é que estava muito errado o que eu estava fazendo? Aí você desperta. Então, existe um outro erro que Emmanuel separa aqui. Certo, o mal deliberado é um crime. Todavia, o erro impensado, ou seja, irrefletido, imprevisto, é ensinamento valioso. Então, peraí. Emmanuel separou e ponderou. Uma coisa é um erro em que a pessoa está testando. Deixa eu ver se eu for bem perverso nessa situação, se eu for bem ruinzinho nessa situação, o que acontece? A pessoa está brincando de tentativa e erro. Ok?
Aí você descobre as consequências do mal. Você pensa assim, agir assim não vai ser tão mal assim. Ou seja, você tem consciência que pode produzir esse mal. Faz conscientemente, porque você não gostaria que ninguém fizesse com você. Então você detecta que é ruim. Aí o que você faz? Você continua fazendo. Depois você vai precisar de um pouco mais de tempo para compreender por que você continuou fazendo. Nesse serviço de retificação, de retificar, ou seja, de recondicionar sua consciência a operar no bem e parar de operar no mal. Que lógicas foi essas que absorvemos durante a evolução da nossa consciência a acreditar que produzir o mal gera progresso? Que gerar situações de dor para terceiros transforma a alma de alguém? Então, esse aspecto está fechado aqui. Agora vamos para o segundo aspecto. É aquele erro que você não tem como imaginar. Olha, certo, o mal deliberado é um crime. Todavia, o erro impensado, ou seja, aquele irrefletido, imprevisto, é ensinamento valioso, sempre que o homem se inclina aos desígnios do Senhor. Então, você fica assim, como assim? Como assim um erro impensado é um ensinamento valioso? Porque o erro impensado é aquele que você não tem nenhuma consciência. Por que você fala assim com fulano? Olha, eu falo assim porque sempre falaram assim comigo. O meu pai falou assim comigo, meu avô falou assim comigo, minha mãe fala assim comigo. Toda a historiografia de 10 encarnações para trás é assim que ele trata o outro. Fala de palavras não cortês, não tem mínimo de carinho pelo outro, vive tratando assim. Então, qual é a percepção dele? Vamos dar um exemplo aqui genérico. Ele começa uma relação de convivência com alguém, ele testa aquela outra consciência. Deixa eu ver se ele vai me tolerar. Aí a pessoa começa a maltratar o outro. Se passar no teste dessa maltratação inicial, aí sim tem chance de conviver comigo. Mas às vezes a pessoa não faz isso de uma forma maligna, ou seja, vou maltratar o outro de propósito. Ele não está fazendo isso nesse sentido. Ele não tem a menor ideia. Ele nunca parou para refletir. Ele nunca parou para refletir se isso é bom ou ruim. Ele está mergulhado numa consciência tortuosa. Mas por que é um ensinamento valioso? Porque é um despertar profundo daquela consciência. Bem profundo. Por quê? Porque ele vai comparar com os propósitos e os objetivos do Cristo. E vai descobrir, caramba, não é que isso apenas gerou azedume na minha vida? Não é que eu não consegui viver o clima do cristianismo? Né? A gente vai observar aquelas leituras lindas, aquelas páginas do cristianismo nascente, um clima de alegria, um clima de felicidade, vivendo em condições extremamente deploráveis fisicamente. Por vezes eram escravos, situações de extrema dor. Como é que ele podia aurir sentimentos mais nobres, a ter uma confiança, uma estabilidade emocional que hoje a maioria das pessoas não tem? Porque ele está nessa busca, ele está mais focado nos propósitos e os objetivos do Cristo. E se hoje eu estou sofrendo, eu tenho que observar que esses sofrimentos estão me ensinando, são processos de ensinamentos valiosos. Então, aquele erro impensado, irrefletido, imprevisto, é um ensinamento valioso sim. Quando? Sempre que o homem se inclina aos desígnios do Senhor. Ou seja, ele percebeu que aquele erro impensado, ele viu as consequências que foram geradas. Então, por vezes, a pessoa está assim, olha, eu sou a favor do aborto. E a pessoa defende o aborto. Em inúmeros casos acontece isso. A pessoa desencarna, continua defendendo. É um erro impensado, ele não sabe que está errado, ele não tem essa consciência. Até que ele descobre que uma pessoa que era um grande amor da vida dele sofreu por um processo de aborto.
teria todo um destino traçado, ia conviver com fulano, com Beltrano, ia se reencontrar com o grande amor da vida. E quem ajudou a manter a cultura do aborto foi aquele raciocínio de lógica impensado, onde acredita-se que aquela vida não tem escolha e não tem direitos. É apenas um exemplo. Então a pessoa não conseguiu refletir profundamente sobre aquela escolha. E poderia ser qualquer outro tipo de escolha. Então, é isso. A pessoa não tem essa consciência. E é óbvio que Deus não vai tratar, não trata. As leis divinas não nos trata, nesses dois contextos de erro, da mesma maneira. Mas ambos os contextos são recursos de descobrimento. Tem coisas que você já superou, que você já sabe que é errado, mas você vai lá e quer tentar, né? Deixa eu tentar o limite da borda do erro. Vamos ver se é isso tudo mesmo. Ué, quer tentar, fica à vontade. Vai gerar dores em terceiros, vai gerar dores em corações que você ama. E depois você vai gastar um tempo grande para retificar, ou seja, corrigir aquilo que você já estava tudo certo, que você já tinha consciência que aquilo era errado. E que você, na verdade, quis mergulhar em tentativas e erros desprezíveis à toa. Não tem problema nenhum. Deus irá fornecer recursos para você retificar isso, não tem problema. Então, o mesmo se refere àquele erro que você não sabe que está errado. Como é que você vai convencer um homem-bomba a não se explodir? Ele tem certeza absoluta que está fazendo mais certo. Existe um conceito totalmente distorcido que foi inventado na cultura humana, chamado empatia. Por que eu estou afirmando que é um conceito totalmente equivocado? A empatia, o ato de você se colocar no lugar do outro, peraí, deixa eu ver como que o outro está sofrendo. Aí você sofre, percebe, puxa vida, onde é que ele está sofrendo? Você não tem como, na condição que você está de espírito encarnado, conhecer e reconhecer os valores daquele outro. Então, de repente, ele vive num valor que não existe vida, só existe uma única vida, tem que viver a vida material. Eu sou simplesmente condicionado, a consciência daquela pessoa, sou apenas condicionado entre dor e prazer. E eu tenho que buscar o prazer e fugir da dor. Nem que para isso tenho que provocar dor nos outros e concentrar o máximo de prazer para mim. Como é que você vai falar para a pessoa que ele está errado? Ele não tem... A consciência dele vive aquele conjunto de valores. Mas aqueles valores não são seus. Como é que você vai mergulhar nos valores dele, apagar os seus e analisar a decisão que ele tomou a partir daqueles valores? O que você vai descobrir? Que se você tivesse aqueles mesmos valores, talvez você estaria cometendo os mesmos equívocos. Então, o erro chamado impensado, irrefletido, imprevisto, é aquele erro que você se depara assim, caramba, não é que eu errei? Né? Botei a prateleira na parede. Aí botei só 2 parafusinhos pequenininhos. Não ajustei a posição adequada. Não botei uma base de apoio adequada. Fui botando carga em cima. Caiu. É você que não sabe calcular carga. É você que não compreendeu, não quis ler com atenção o manual dizendo, olha, só suporta tanto de carga. Então, você quis viver sem pensar sobre aquele assunto, sem pensar sobre aquela... Pô, mas aí o sistema que você estava fixando caiu sobre alguém. Caiu no pé de uma criança e cortou o dedo fora dela, ficou sem um dedo do pé. Quem perde um dedo mindinho sabe do corpo físico. A criança precisa reaprender a equilibrar o corpo físico. Puxa, a vida foi um erro impensado da minha parte. Eu devia ter pensado mais sobre isso. Mas não existe nenhuma dor moral ligada a isso. Ele não tem consciência. Não tem dor moral atrelada a isso. Quando que vai despertar? Quando que esse ensinamento começa a ser valioso dessa chamada forma impensada de agir? Sempre que o homem se inclina aos desígnios do Senhor. Por que os desígnios do Senhor? Peraí, eu devia ter me focado em produzir um bem. E eu tenho certeza que isso foi um mal.
Eu devia ter prestado mais atenção. Então, sim, quando a gente começa a observar os propósitos, os objetivos do Senhor, os objetivos do Cristo, que é de amor, de compreensão, de perdão, da verdadeira caridade, em todos os momentos, vamos observar que atitudes impensadas, que os chamados erros impensados, é, na verdade, desleixo da nossa parte. Ah, mas eu vou ficar preocupado o tempo todo com tudo? Isso cansa muito. Sim, por isso que a página fala que temos que ter bom ânimo. Por isso que a página destaca que temos que ser varonilmente. Temos que ser realmente focados, mais empenhados em se preocupar do habitar em convivência e gerar o bem para o próximo. Olha, fulano veio falar comigo, quando me toca sobre esse assunto, eu respondo logo assim. Mas isso não é uma maneira impensada de responder? Você não acha que a pessoa pode ficar ofendida? Aí a pessoa conversa com pessoas que a amam. E o que a pessoa faz? A pessoa te ama, ela te tolera, te compreende, né? Consegue viver ali o mínimo da indulgência, né? Do pacote da caridade. Agora, quando vai conversar com uma pessoa que é estranha, que não concorda com certos valores, a pessoa reage, fala assim, ô meu irmão, que isso? Isso é jeito de falar comigo? Isso é jeito de se portar? Quando eu abri meu coração para você e você me trata dessa maneira? E aí vai ter o contraste. Aí vamos nos descobrir. Caramba, não é que o resultado não está próximo dos desígnios do Senhor? Não é que sem querer, eu maltratei outra consciência? Eu maltratei um outro coração? Então é outra natureza de problema. Uma é que nos arrependemos de coisas que sabemos que produz resultados ruins. Outras, aprendemos comparando com Cristo, os objetivos e valores do Cristo, de que o resultado realmente foi bem ruim. Então é assim, é esse vigiar. O vigiar é isso. Por isso que o vigiar é tão complexo, mas o vigiar está completamente aqui nesse parágrafo. Ah, orai e vigiai. Ah, eu vou ficar vigiando, sabe? Vou ficar vigiando. Aí a pessoa acha que é vigiar com os olhos físicos. A pessoa acha que vigiar é com os ouvidos. Não, o vigiar é com a consciência. Esse é o problema do vigiai. Orai e vigiai. Na hora que você vai orar, você vai tentar recondicionar os seus valores, lubrificar a sua consciência, tornar o conviver mais fluido, com menor resistência, porque você vai buscar aurir recursos que você não tem durante a prece. Ah, mas depois que eu busquei esses recursos e fui para a convivência, o que tem a ver o vigiai? Vigia a sua consciência para ela não começar a ter reações, gestos malignos conscientemente, mesmo você sabendo que não é bom fazer isso. E também cuidado para você vigiar aquele erro impensado. Poxa, eu podia ter pensado mais sobre isso. Poxa, se eu tivesse pensado um pouquinho mais antes de responder assim, eu não teria criado esse problema. E como que os filmes, as séries, nos facilitam observar isso? Porque você está como um simples... está na assistência. Você está só assistindo uma série, um filme, alguma coisa, e você consegue observar. Caramba, se aquela pessoa não tivesse escolhido agir assim tão mal, não teria acontecido isso. Puxa vida, se aquela pessoa tivesse meditado um pouco mais, refletido um pouco mais, antes de tomar aquela atitude impensada, ela não teria gerado resultados tão ruins naquela outra consciência. Isso é o vigiai. Será que eu faço o mesmo? Será que o que está acontecendo ali eu estou fazendo o mesmo? Será que eu reajo dessa mesma maneira? Porque adivinha, você fica chateado, zangado contra aquele que é o chamado vilão da história. E fica com pena do mocinho ou da mocinha. E fica revoltado, zangado, com ódio do vilão da história. Mas às vezes aquele vilão da história somos nós mesmos. Mas a gente quer sempre se achar o herói da história. Mas preste atenção, se coloca no lugar
daquele que está produzindo o ato ruim. E talvez você vai se descobrir que em certos momentos da vida, em certas situações de convivência, é assim que nos portamos mal. Então temos que ter o quê? Um processo de vigiar. Mas ninguém vai vigiar por nós. Ninguém vai vigiar a nossa própria consciência, o que ela escolhe agir e reagir. Então por isso que Emmanuel vai ser um pouco mais profundo e vai falar lá dentro do problema, sem resistência moral. Aqui resistência moral é paciência, tolerância, não se irritar facilmente, buscar resistir a todos esses turbilhões. Ou seja, sem essa resistência moral, quando a gente está no turbilhão dos conflitos purificadores, o coração mais nobre se despedaça. O coração mais nobre se despedaça. Porque qual é a nobreza do coração? É a verdadeira resistência moral que ela tem. A pessoa se irrita com ele, maltrata ele. Não, entendi, o fulano tá zangado, que isso? Eu tenho que compreender. Pô, a pessoa me humilhou, me ofendeu, mas tudo bem, talvez ela tenha razão. Talvez eu seja isso tudo mesmo. Eu tenho que buscar me reconciliar em produzir um bem melhor. Talvez ela não esteja 100% certa, como aventou, né? Ventilou os comentários sobre mim mesmo, mas quem sabe um pouquinho ela está certa. E eu tenho que trabalhar esse pouquinho para me melhorar, para transformar minha forma de agir e reagir, focando no amor, na bondade, na tolerância, no perdão. Então talvez eu tenha que lutar com relação a isso. Quem faz esse tipo de linha de pensamento, quem busca esses tipos de análises, está colocando o coração para viver em modo resistência moral. Em modo resistência moral. Ele está usando tudo que tem de resistência moral para suportar e compreender os conflitos purificadores. Poxa, surgiu esse conflito, essa situação difícil da minha família, ou no meu lar, ou comigo mesmo. Não importa, o conflito existe para você se descobrir. Como é que você vai saber se você tem medo de nadar em mar aberto? Você vai ter que nadar no mar aberto. Como é que você vai ter dificuldades de trabalhar em alturas? Você vai ter que trabalhar em alturas. Não tem outro jeito de você se descobrir. Então é esse o problema. Por vezes falta em todos nós uma coragem real de descobrirmos os nossos defeitos morais. Defeito no sentido de onde a resistência moral falha. Como é que eu vou descobrir onde a resistência moral, que eu acredito que eu tenho, ela falha? Se expondo aos conflitos purificadores. Por isso é classificado como purificadores. Porque ele está servindo como um valor importantíssimo para a sua alma. Você vai descobrir, olha, se for sobre esse assunto, com esse assunto, em questões familiares, eu não consigo suportar, eu não tenho resistência moral. Você só descobriu isso porque você reencarnou e esteve no meio do conflito. E o único jeito dele se tornar purificador é você observar, afinal, como é que eu poderia colocar meu coração para produzir um bem e produzir compreensão, tolerância e perdão nesse contexto, desse conflito? Aí ele completa o ciclo de purificação. Não está simplesmente numa condição de conflito à toa. Ele tem agora seu verdadeiro valor. Então não nos cabe, portanto, repousar no serviço de elevação. Repousar em que sentido? Diversas pessoas acreditam. Não, eu concordo com produzir o bem. Eu concordo com a compreensão, concordo com o perdão. Mas você acredita que você não tem que desenvolver esses potenciais. A questão não é concordar, não é uma teoria. Não é uma análise filosófica para ver se você concorda com essa linha de pensamento ou não. A questão é, você concordou com essa linha de pensamento da filosofia cristã? Perfeito, maravilha. Agora, desenvolve esses valores, porque eles são valores morais
que vão criar bases de sustentação para o seu destino. E a gente não tem como criar isso repousando, aguardando que tudo à nossa volta vai se transformar e que a gente só tem que ter paciência e esperar. Paciência e esperar? Esperar o quê? Tudo à nossa volta está clamando agirmos com mais amor. Está clamando, implorando, por favor, deposite aqui um pouquinho dos valores de amor que você tem no seu coração para remediar o grande incêndio torturante que se tornou, às vezes, as formas de conviver. E você quer repousar e falar, não, deixa eu ficar quieto aqui na minha, eu não vou tentar expor e falar alguma coisa de carinho, porque vai vir cheio de pedra na minha mão, vão me dar pedrada. Ué, então, para se preservar, você tem que desenvolver a experiência de produzir o bem. E para não correr o risco de tomar pedrada, você prefere não produzir o bem? É esse o problema, é esse repousar que ele está falando. Isso não faz sentido, é uma contradição. As situações adversas surgem em nossos destinos para que possamos colocar nosso coração à prova, para mostrar que nós temos sim capacidade de amar e que o Cristo estava certo. Como assim o Cristo estava certo? Que não é necessário nada sofisticado. Basta boa vontade e sentimentos nobres, de carinho, de renúncia, de amor, de atenção, de zelo, de compreensão. Isso não é repousar, é colocar o seu coração em combate continuamente, porque todo dia vão surgir situações adversas que irão questionar a nossa resistência moral nos mais diversos conflitos purificadores. Então, é natural que venhamos a tropeçar muitas vezes, totalmente natural. É compreensível que nos firamos frequentemente nos espinhos da senda. Sim, é totalmente normal. Poxa, não é que fulano me ofendeu? Puxa, a vida não é que surgiu tal situação, a pessoa me maltratou a beça. Tudo normal, não tem nada de novo aí. Mas é lastimável. Contudo, será a nossa situação toda vez que exigirmos rede macia de consolações indébitas. A pessoa fica assim, puxa vida, eu tropecei tantas vezes, Senhor, me ajuda. Nossa, eu dirigi tão mal meu coração para fulano, nossa, Senhor, me ajuda. Te ajudar como? Te ajudar como? Todos os potenciais de amor que você é capaz de refletir de Deus, porque você é imagem e semelhança. Tudo que você é capaz de refletir de luz divina, você já tem esse potencial. Aí você usa mal o potencial, não sabe usar o recurso do potencial, não quer treinar esse potencial. Ainda quer exigir rede macia e uma série de situações de consolo. Senhor, não consegui usar esse recurso. Interrompendo o quê? A marcha para o alto. É igual aquela pessoa assim, tá com a bicicleta do lado. Não sei andar de bicicleta. Mas você só consegue seguir nessa direção aqui, ó, só consegue seguir essa marcha do alto se você usar a bicicleta. Não dá para atravessar aqui sem bicicleta. A pessoa, ou então nadar. Eu não sei nadar. Olha só, você vai conseguir cruzar o lago se você nadar. Mas essa habilidade de nadar, eu nado mal, às vezes eu não consigo. Então, nadar é como usar os nossos potenciais para o bem. Ou seja, você tem um potencial de amor, você tem um potencial de compreensão, você é capaz sim de refletir luz divina e desejar o melhor do próximo e produzir o melhor para o próximo. Aí você resolve entrar numa neura de que já que não conseguiu fazer isso, eu vou ficar exigindo consolações. Senhor, me consola, porque eu não sei nadar. Me ajuda. O que você está querendo fazer com isso? Automaticamente você está interrompendo a sua marcha para o alto. A sua marcha para o alto não é chegar na outra margem nadando? Se vira, pedala.
mergulha, se esforça, continua. Vai tropeçar, vai dar 2 braçadas fora de sincronismo, vai errar, mas vai conseguir, se esforça. Porque os potenciais de amor e sabedoria só se desenvolvem com muito esforço, com muita coragem, com muita determinação. Ah, mas eu tô na água, eu tava dando abraçada, bati num galho, me feri, esbarrei numa outra situação de contexto, de convivência, me feriu. É, exatamente isso. Todo mundo que atravessa esse lago, abraçada, passa pelo mesmo problema. Não é diferente para ninguém. Então, sim, é compreensível que a gente vai se ferir quando não adequadamente empreendemos com nossas consciências. Sim, é normal que a gente vá tropeçar várias vezes, super normal. O que não é normal é, poxa, tudo está sendo patrocinado para você desenvolver o seu potencial de amor, para que você ame. Aí você vai ficar depois pedindo consolações porque não conseguiu amar, porque não conseguiu produzir o amor. Então, sim, isso é uma situação lastimável e incompreensiva. Não tem como compreender, não faz nem sentido. Então, o cristão não é aprendiz de repouso falso. Não é aprendiz de repouso falso. Você vai ter que desafiar o seu coração, o seu mundo íntimo, a operar em condições extremamente complexas, sempre, até você sublimar todos os seus problemas de egoísmo, de orgulho, de vaidade. E mesmo que você tenha sublimado isso tudo, não tenha mais nada, acabou, você ainda vai ter que ganhar cada vez mais experiência em produzir o bem. Mais experiência em situações que vai demandar reflexão, muita ponderação, que vai ser chamado de sabedoria. E você só faz isso vivendo os contextos, vivendo as situações. Repousando? Não, muito pelo contrário. Colocando o seu coração sempre à prova. Coloque o seu coração à prova. Tente amar mais amanhã do que amou hoje. Tenta compreender 10 vezes mais, tolerar as imperfeições alheias 10 vezes mais amanhã do que tolerou hoje. E assim vamos desafiando o nosso mundo íntimo. Então, sim, o discípulo de um mestre que serviu sem acepção, ou seja, sem entendimento de pessoas até a cruz, ou seja, nós somos discípulos de um mestre, onde esse mestre serviu perto de pessoas que não o compreendiam. Quando ele curava cego, curava aleijado, curava leprosos, essas pessoas não o compreendiam. Ele não ficava exigindo que o compreendessem. E mesmo assim ele fez tudo por amor. E foi o quê? Até a cruz, por essas pessoas. Todos os filhos do Calvário. Todos sem exceção. Então, se ele assim se comporta, mediante, percebendo que as pessoas não o compreenderam e ele vai até a cruz, quem dirá cada um de nós? Então, compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Então agora o contexto do varonilmente muda. Qual o sentimento que você tem que animar diante dos desafios de vigiar sua consciência, de ajudar, agir ajudando, compreendendo, produzindo bem em todos os contextos, colocando sempre seu coração a ser desafiado, a amar mais, a suportar mais? Bem, é justamente isso. Varonilmente é com resiliência, ânimo, coragem, determinação em produzir o bem em condições adversas, superando obstáculos que limitam o nosso potencial de amar, compreender e perdoar. Então, sim, nós temos que suportar esses obstáculos. Esses obstáculos, seja da nossa consciência agindo mal, seja da nossa consciência sem refletir adequadamente, de forma impensada, está gerando resultados ruins. Isso não pode parar a nossa alma de continuar querendo desenvolver o bem, o amor e a verdade.
É esse o ponto dramático da página, extremamente complexa. Então, quando Paulo escreve: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes, era esse o contexto que ele estava falando. Ah, mas eu acho que todos lá não entenderam assim como Emmanuel explicou. Não importa. Emmanuel tem contato direto com Paulo. É discípulo de Paulo. Emmanuel foi lá e conversou com Paulo. Paulo, é essa a essência que está falando? É essa a essência. Temos que ter o mesmo porte, a mesma coragem que nos desafiamos aqui no corpo físico em condições adversas para também fazer o mesmo com a nossa consciência em produzir o amor e a sabedoria. Sem vigiar a nossa consciência, fica difícil. Sem permanecer firme na confiança que Deus promove tudo e todos os recursos à nossa volta para a nossa melhoria, para o nosso progresso, sempre fica difícil você evoluir. E igualmente, se a gente não se portar, ou seja, se a gente não estiver com o máximo de resiliência diante das situações, sem temor, sempre com muito vigor, com muito bom ânimo, se a gente não se portar com esse ânimo muito forte, fica muito difícil desenvolvermos e exercermos os potenciais que o nosso coração já dispõe. Então, sim, sede fortes no músculo, na perna. Não é materialmente. Tudo aqui está sendo falado para o espírita. Sede fortes em relação à sua convicção. Sede fortes em relação aos projetos que você está traçando para a sua consciência. Eu vou amar mais. Eu vou superar esse obstáculo que eu tenho na minha consciência quando eu estou nesse cenário. Eu sei que eu tenho que produzir mais amor. Eu sei que eu tenho que viver um outro ânimo de vida. E eu quero animar esse ânimo que o Cristo trouxe para todos nós. Varonilmente.